Olá, eu sou a Silvia D'Amico, sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago um tema da atualidade, um tema que a cada segundo ele se torna obsoleto, porque a cada segundo estão havendo mudanças estratégicas, mudanças climáticas, mudanças tecnológicas. E aí eu te pergunto, o mundo mudou e nós? E esse tema, ele vem para nos despertar a inteligência que nós temos, ou o pouco que nós temos dela, e que está sobrando neste novo mundo, e que nos faz refletir sobre muitas questões profissionais, pessoais também. Mas eu acho que se o mundo mudou, e nós? O que estamos fazendo para mudar? Um questionamento que eu acho que todo mundo se faz todos os dias. Nós não temos o mundo às nossas mãos, em nossas mãos, na realidade. E nós vivemos tempos de transformação acelerada. A tecnologia, ela encurtou distâncias, isso é um fato, né? Os algoritmos, eles preveem comportamentos e a inteligência artificial, ela aprende com os nossos padrões. Olha que interessante, nós estamos dividindo o mundo em que nós vivíamos basicamente só e juntamente com a nossa evolução sem a tecnologia, nós estamos diante de uma nova era, trazendo um mundo mais tecnológico, mais digital, mais veloz, um mundo imprevisível. Hoje nós temos um mundo que você está falando sobre um assunto, daqui meia hora esse assunto já mudou, já não é mais o mesmo. Ao mesmo tempo em que nós avançamos externamente, algo se distancia internamente de nós. E aí, nós nunca estivemos tão conectados e paradoxalmente tão, como é que eu posso dizer para vocês, desconectados de nós mesmos, entendeu? Quando a gente para pensar e refletir sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor, você só tem algumas certezas na vida, né? Então, as antigas certezas, basicamente, elas já não sustentam os novos desafios. Modelos de liderança baseados no controle, na rigidez, na autoridade unilateral, perderam força diante de um mundo que exige flexibilidade, um mundo que exige empatia, um mundo que exige escutativa, inteligência emocional, um mundo que mudou, passou a olhar o ser humano contemporâneo que enfrenta não apenas pressões externas, mas dilemas existenciais, profundos inclusive, busca por propósito, por saúde emocional, por equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Mais do que nunca, a competência técnica ela precisa ser acompanhada por uma presença autêntica e consciente.
Nós estamos vivendo a transição de uma era de fazer para uma era de ser. Nós mudamos. Estamos em constante mudança. E essa mudança, ela nos empurra, de certa forma, porque nós não podemos ficar parados no tempo. Se você entender que não basta saber liderar, né, pessoas, é preciso inspirá-las, só aí você já olha o lado da comunicação, que não basta comunicar, é preciso conectar. As pessoas já estão falando mais sobre conexão do que estar presente diante das pessoas que estão conosco, trabalhando conosco presencialmente. Virou uma coisa maluca. Se eu não tiver conexão emocional com alguém, este alguém pode não executar o trabalho solicitado. Essa pessoa pode não se inspirar em mim. Não basta agir. Eu entendo que é preciso sentir e compreender o impacto também, né, da ação que nós causamos nas pessoas. Olha que maluco isso. A era digital, a era da inteligência emocional, a era da inteligência artificial, é nesse novo cenário que surge a necessidade de uma nova era de liderança. Você passa a olhar para o líder de forma diferente. Antes o líder, ele precisava ter um perfil de uma pessoa firme, eu não disse bruta, eu disse firme em suas decisões, eu disse firme na sua forma de liderança, na sua capacidade de inspirar pessoas. Sempre falamos sobre isso. Nós que somos da área de recursos humanos, nós sempre defendemos a ideia de que uma liderança, ela tem que partir do princípio que ela tem que ser ouvinte, principalmente. E hoje você escuta as pessoas dizerem o líder, ele precisa ter escutativa, sempre precisou, mas faz muitos anos, que os líderes, né, as pessoas de recursos humanos, elas se dedicaram a esse tema para fazer com que cada líder ele pudesse inspirar pessoas, ele pudesse extrair o melhor de cada pessoa para dentro da equipe para obter um resultado desejado. E é muito engraçado porque hoje na era tecnológica, hoje na era de inteligência artificial, nós ouvimos falar que esse líder ele precisa ter conexão. Ao invés de inspirar, você tem que se conectar. E como você faz isso diante de pessoas que estão muito mais voltadas à área tecnológica? Olha que incrível! O momento em que você diz que a liderança ela tem que ser mais com escuta ativa, você diz que a liderança, ao invés não só de inspirar, mas se conectar com o outro, chega junto com tudo isso a inteligência artificial, que divide padrões, que divide pessoas, que divide uma série de informações no momento em que você mais precisa. Então, o momento em que você diz que o líder ele precisa se conectar com o seu liderado,
Basicamente, você está dizendo que este líder, ele precisa ter uma forma de se aproximar de pessoas diferenciada. Eu vou me conectar com alguém. Como eu me conecto com as pessoas se eu não posso falar com as pessoas? Se as pessoas hoje estão substituindo os seres humanos por máquinas, por algoritmos, o algoritmo determina isso ou aquilo. Como você se conecta com o ser humano desta forma? Como você se conecta com o ser humano que ele passa a olhar para essa mudança fantástica que chega aos nossos olhares, onde você pode escrever livros em instantes, você pode conversar com uma máquina e ela te responder de forma precisa e ágil. Como você se conecta com o ser humano hoje, que vai além do cargo, né? Quando você tinha liderados, você tinha uma liderança que ia além de cargos e funções também, né? Você olhava, você manifestava a sua postura, você manifestava a sua influência sobre as pessoas, você tinha influência positiva em relação às pessoas, você fazia com que essas pessoas se movimentassem para uma clareza de propósito. Aí você hoje olha para qualquer tecnologia, seja um computador, seja um notebook, seja, enfim, seja uma máquina que for, você tem a presença de uma inteligência artificial que ela produz tudo para você. A tua inteligência, ela é colocada à prova. Porque quanto mais você para de fazer algo, você vai ficando obsoleto no mercado, né? Então, nós, como empresa Neurocomando, eu falo porque, né, eu faço treinamento para liderança. A Neurocomando, ela nasceu do propósito de resposta a esse chamado. Mais do que um programa, né, é um campo de experiência que você passa quando você lidera um cavalo, porque nós trabalhamos com atividades assistidas por cavalos, então você tem uma experiência transformadora através de metodologias inovadoras, através de vivências com o cavalo. Quando eu tiro o status quo daquele líder que só sabe gerir máquinas, que só sabe gerir papéis e tiro ele desse mundo, levo ele para campo onde ele vai interagir com um ser basicamente inesperado, que é um cavalo, né? Um mestre de linguagem corporal e o mestre de linguagem não verbal, e um mestre também da coerência entre intenção e ação. Você para pensar, você fala assim, nossa, treinar um líder desta forma é você entender que aquela liderança, ela precisa passar por um momento de transformação. Ela precisa se transformar num ser humano para entender o outro ser humano. E aí chegam as máquinas, chegam os algoritmos, chegam os prompts, tudo isso para colocar à prova a conexão de um líder com outro ser humano. E é engraçado esse trajeto que nós estamos fazendo como seres humanos, porque
eu fico avaliando, todos os dias eu fico avaliando as interpretações e as criações que surgem através da inteligência artificial. E aí eu falo assim, que fantástico! Poxa, eu vou poder produzir o meu trabalho de forma mais rápida. Eu vou poder transformar, né, um texto, uma reunião documentada em segundos. Uau, que magnífico isso! Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu penso, e aquele público, né? Como é que eu vou dizer para vocês? Aquele jovem que está chegando. E que eu vejo o quanto esse jovem ele trava na hora de passar uma informação para essa inteligência artificial e mostrar para ela qual é o resultado que ele deseja. E aí você recebe esse mesmo jovem que está trabalhando com essa inteligência artificial para uma entrevista, e aí eu fico admirando eles, porque é muito ruim você entender que aquele jovem que tem uma inteligência focada para essa tecnologia que está chegando agora, ele não ter nenhuma tecnologia que ensinou ele a ser uma pessoa que trabalhe com a inteligência emocional. Eles não têm foco na inteligência emocional. Eles vêm de um mundo solo. Eles vêm de um mundo onde eles já nascem com a tecnologia na mão, né? Não existe a palavra intenção e ação com eles. Não existe. Eu já entendi que nós temos que treinar líderes para um novo mundo, mas fazer com que esse líder, para esse novo mundo, ele vai receber jovens que não estão preparados para transformar um projeto, um resultado no seu melhor, fica difícil. Eu tenho lideranças que eu olho e falo, meu Deus, o que esses líderes estão fazendo com o seu time? Eles não se adequam nem na parte de ação, nem de interação, nem de execução e nem de conexão. Olha que interessante. E aí você vira e fala assim, há uma necessidade de se conectar com o time. Fantástico. Como você se conecta? Qual é a forma de conexão que você utiliza? Se conectar não é só você se aproximar, você inspirar, mas sim líderes que inspiram, por exemplo, com integridade hoje. É muito difícil. Líderes que se preocupam com o desenvolvimento humano na parte empresarial, corporativa, ela define pessoas. Os líderes comuns, que são os líderes antigos, digamos assim, os líderes que acabam trazendo, né, na sua bagagem muito mais a parte de papel do que tecnológica, eu não digo que se perdem nesse mundo de inteligência artificial, pessoal, mas eu vejo uma dificuldade tão grande, porque eles continuam defendendo, e é interessante isso, eles continuam defendendo que devemos refinar
talentos quando chegam em nossas mãos. Desenvolver, né, consciência e entrega de qualidade humana nas trocas de relacionamento. Palavra que hoje não se escuta mais, não há mais relacionamento nas atividades corporativas. Toda gestão ela é baseada em tecnologia. As estratégias são feitas através de tecnologia. Você coloca a máquina para escrever um texto emocional que muitas vezes você olha e você acha magnífico, mas ao mesmo tempo você enxerga ali uma fraqueza de qualidade humana, porque é algo bem forçado. O ser humano ele não é forçado quando ele mostra seus sentimentos, quando ele põe sentimento naquele texto, quando ele põe a sua força emocional dentro de um marketing estratégico. A gente trabalha o dia todo baseado no cliente. Ah, mas o cliente pode ser atingido através da inteligência artificial por conta disso, daquilo, de algoritmo e de artes e de textos persuasivos e de redações. Mas onde estão os profissionais por trás de tudo isso? Quem são os profissionais que estão por trás de tudo isso? Pessoas frias, pessoas que trabalham simplesmente com a arte de fabricar emoções não sentidas, pessoas que estão ali fabricando conexões nada verdadeiras, pessoas que estão construindo por trás dessas máquinas textos maravilhosos, mas que não tem uma verdade de sentimento. Mas Silvia, sempre foi feito assim, mas foi feito pela mão humana, foi feito pela mente humana. Sim, mas hoje também é feito pela mente humana, mas uma máquina que precisa dessa força humana para poder ser conduzida, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, ela tem um estoque ali de comunicação tão grande que ela chega nesse mercado derrubando os seres humanos que as criaram. Então, qual é a vantagem de termos acelerado o nosso ritmo de trabalho? Termos olhado para o tempo em que nós não precisamos gastar para poder produzir algo magnífico. A mente, ela precisa de tarefas para ela evoluir. A mente precisa de tarefas para ela funcionar. E cada ser humano está ficando cada vez mais estagnado, porque a cada segundo se muda tudo de lugar. E aí você fala, corre para poder evoluir, corre atrás de um estudo, corre atrás de informação para que você consiga fazer os seus projetos, para que você consiga projetar os seus resultados, para que você consiga trazer para dentro da empresa mais tecnologia, mais informação. Vamos vender, vamos fazer, vamos acontecer. O mundo está girando tão rapidamente que hoje você fala bom dia, quando você já viu, já é boa noite. Então o mundo, ele está girando numa velocidade que as pessoas não conseguem mais conversar. As pessoas só falam em resultados, 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 resultados e cada vez mais agressivos e cada vez mais... O ser humano, antigamente, falava assim, mas a pessoa tem burnout. Maravilha, né? Todo mundo, porque sofreu pressão, porque... Eu queria saber como que estão as pessoas hoje em dia, desta forma, com essa evolução tecnológica. Não existe mais burnout, de forma alguma.
porque nós estamos trabalhando com máquinas. Mas por trás dessas máquinas, as mentes humanas, elas estão cada dia mais aceleradas para produzir e produzir e reproduzir e produzir, e as pessoas não estão tendo mais conexões. A famosa conexão tão exigida hoje de um líder. Você não tem que inspirar, você tem que se conectar. Como você pede para o líder se conectar, se o líder senta na frente de um computador e faz tudo o que ele precisa através da inteligência artificial, que não precisa se conectar com ele, é só ele dar uma palavra, um enter e tá lá pronto o seu texto magnífico, magnífico, que a inteligência traz para nós. Vamos parar e pensar no ser humano. Vamos parar e pensar nas pessoas que estão conosco. Vamos parar e pensar no time que está produzindo um resultado conosco. Vamos dar ênfase às pessoas com reais conexões, sentimentos, ações e audição. Escuta ativa. Uma máquina não precisa de escuta ativa. O ser humano precisa. Uma máquina não precisa de conexão inspiradora. O ser humano precisa. Não vamos deixar o ser humano de lado, mas vamos dar a ele capacidade de produzir o que ele sabe produzir. E tem pessoas que sabem muito bem produzir várias tarefas, mas as pessoas estão ficando obsoletas no mundo onde a máquina chegou. E essa inteligência artificial, que nada mais é um backup das mentes humanas, produzindo de uma forma muito rápida o que se deseja, sem saber se aquilo da onde veio, para onde vai, se alguém construiu, de quem é que falou, quem que é o dono da frase dita, mas aos poucos ela está dominando o mundo. E se ela está dominando o mundo, acho bom o ser humano dominar a sua própria mente e o seu próprio potencial e fazer algo antes que a gente vai sentar numa cadeira de balanço e olhar para trás e dizer como era bom aquele tempo em que a liderança era um bom dia, pessoalmente, aquele abraço e o aperto de mão com o cliente que desejava comprar algo de você e você vendia, às vezes com facilidade e às vezes com um pouquinho de negociação, mas você punha a emoção diante de todo o processo e fazia com que aquele cliente levasse o seu produto. Então vamos olhar para o ser humano que está sentado na cadeira produzindo para você que quer vender, para você que quer resultados na sua empresa. Vamos dar valor à palavra chamada comportamento e vamos dar valor à mente humana também, porque nós temos muito, mas muito para produzir. Basta querer, basta dar oportunidade e se conectar. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu sou a Silvia D'Amico e aqui estamos na Neurocomando, dentro da TV Humana. Peço a vocês que curtam os programas da TV Humana, curtam as redes sociais da TV Humana. Temos muitos assuntos diferenciados, temos muitos profissionais produzindo programas maravilhosos e que com certeza você vai se conectar conosco e evoluir com todas essas tecnologias que estão chegando para que o ser humano ele respire fundo e siga em frente. Muito obrigada pela audiência e espero vocês no próximo episódio. Até mais.